Olá, mamães, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Brandão e falo diretamente aqui do estúdio da Mega Gestante Bebê. E hoje, gente, eu tenho um recado muito especial para você que é aqui do Rio de Janeiro. Amanhã, dia 15 de novembro, já começa nosso grande evento Mega Gestante Bebê. E como vocês podem ver, a gente está aqui na tela, do dia 15 a 20 de novembro, acontece o nosso evento no Rio Centro. E se você ainda não conhece o nosso evento, eu te convido a vir aqui para que vocês possam aproveitar os mais variados expositores no segmento infantil. E lembrando, gente, que ainda que esteja esse calor horroroso no Rio de Janeiro, nós temos um ambiente super climatizado no nosso evento. Lembrando também que nós temos um espaço amamentação, um espaço para você dar papinha para o seu bebê, trocador e muita, gente, muita variedade de produto. Desde os mais simples até os mais sofisticados, desde os mais acessíveis até os mais, assim, sofisticados que eu digo, gente, aquele kit higiene dourado, aquele jogo de berço maravilhoso que você gosta, móveis, carrinhos e, gente, muito mais. Então, só você vindo aqui no nosso evento para você conferir tudo que a feira vai oferecer para você, tá bom? E hoje, gente, eu tô aqui com um convidado muito especial, o Dr. Sérgio Teixeira. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Gente, é com muito prazer que a gente recebe o Dr. Sérgio aqui com a gente, porque hoje ele veio sanar algumas dúvidas. As mamães que me acompanham sabem, a gente falou agora há pouco tempo sobre o pós-parto e eu, como mãe, vim aqui passar a minha experiência para vocês de como foi meu pós-parto. Depois, eu lembro que eu falei com vocês da minha experiência da cesariana e também da minha experiência do parto normal. E eu estava aqui no bate-papo aqui com o doutor, a gente estava até conversando, né, doutor? Falando a respeito das mães, o que elas gostam mais do normal, do cesariana. E foi bem bacana. E nada mais justo do que o doutor vir aqui, trazer um pouco para vocês essa informação, sanar um pouco das dúvidas de vocês e apresentar também que o doutor tem um trabalho maravilhoso, né, doutor? A gente está trabalhando já há algum tempo aí com obstetrícia, né? Eu sou médico graduado lá pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz especialização pela Universidade Federal Fluminense, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Associação Médica Brasileira. E eu sou mestre em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, essa oportunidade de girar pelas três escolas, UFRJ, UF e UERJ, realmente foi muito bom para ter três óticas diferentes sobre esse tema e esse assunto. Ai, que legal, gente! E hoje o doutor está aqui, né, conosco para poder ajudar justamente a gente a ter as informações corretas a respeito do pós-parto. E assim, doutor, eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui, que foi a grande maioria das dúvidas que as mães tiveram lá no início. Muitas mães, inclusive, falam que morrem de medo do parto cesariana e tem outras que morrem de medo do parto normal. Fala do curso dele online, ele tem curso para gestante. Gente, antes da gente começar o nosso assunto e do doutor passar um pouco aqui das informações pra gente, eu gostaria de divulgar aqui, mostrar para vocês um pouco, né, apresentar para vocês o curso, né, doutor? Você pode explicar um pouquinho pra gente? É o curso do doutor? Esse é o instituto que eu dirijo, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, Teixeira Ramos, né? E nós temos, entre outras coisas, um curso para gestante e um curso de cuidados com recém-nascido. Que legal! Está disponibilizado no site, o link está aí embaixo. Então, assim, gente, o link está aqui na descrição. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais desse curso, que é maravilhoso, que o Dr. Sérgio Teixeira preparou para vocês, é o curso de gestante, né? E dos primeiros dos cuidados do bebê, é isso? Isso, é um curso para gestantes que eu ministrei e um curso para cuidados com recém-nascido, que é uma pediatra, a doutora Cláudia Feitosa, também lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, muito boa também. Olha que bacana, gente. Então, tem dois especialistas aí, tem também a pediatra. Então, acho bem bacana. Convido vocês a conhecer o curso do doutor, porque com certeza tem muita informação legal. E nada melhor, né, gente, do que um especialista, do que quem vive ali a fundo essa vida, né, esse universo materno, para passar as melhores informações pra gente, tá bom? Então, olhem aqui na descrição o link do curso do doutor, se informe lá melhor, as condições, os contatos, o telefone, tá bom? Que com certeza vocês vão adorar. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui. As mamães, elas morrem de medo, algumas do parto normal e do parto cesariano. Hoje eu vou te colocar numa calça justa aqui, pode? Claro. Então, lá, doutor, existe alguma preferência? Você, como doutor hoje, você recomenda o quê? O parto cesariano ou o normal ou não? Olha, Ingrid, os dois partos são legais dependendo da indicação. O que você tem para dizer para a gente hoje a respeito disso?
Você me disse que teve experiência com os dois. Isso. Qual que você preferiu? O normal. Pois é. Na realidade, o protagonismo do parto não é do obstetra, é da mãe. É da mãe. Então, a escolha é um fruto de um consenso entre os dois. A nossa função como obstetra é informar os prós e contras de cada um, né? Muitas mães têm medo do parto normal porque, entre aspas, não querem sentir dor. Então, vão submeter uma cirurgia se esquecendo que é um pós-operatório onde você tem que cuidar do bebê. E é verdade que são 7 camadas cortadas, doutor? São várias, né? São várias. Mas é uma cirurgia que muitas vezes é necessária e é importante, não é para demonizar a cesariana, longe disso. É uma cirurgia que é um grande instrumento quando há uma impossibilidade do parto normal ou quando esse parto normal está colocando em risco ou a mãe ou a criança. Isso vem até de encontro ao que eu falei aqui na live, né? Como uma experiência de mãe, nada profissional. E eu até expliquei para as mamães o seguinte, gente, eu acho legal o parto cesariana quando o mesmo tem alguma indicação para isso, né? Não para a gente fazer por livre e espontânea vontade para não sentir somente a dor. Lembrando, assim, que a gente sempre respeita a decisão da mãe, afinal de contas, cada um tem os seus gigantes, né? Os seus medos, então a gente deve respeitar, e eu respeito muito as minhas mamães. Tem gente que falou aqui na live comigo, Ingrid, eu tive uma cesariana e foi ótimo. Mas a gente também vê experiências contrárias. Eu já ouvi falar, doutor, e aí, quando eu estava pesquisando o assunto para conversar com as mamães, que pode acontecer de ter um problema respiratório devido ao parto ser cesariana. Porque quando o parto é normal, acho que tem que comprir, enfim, existe um processo aí que ajuda na parte respiratória da criança. Isso é verdade? É verdade. Durante o trabalho de parto, esse estresse, entre aspas, que a criança passa, naquele aperta e relaxa o corpinho dela, ela tem um grau de estresse que é importante. Esse estresse ele vai ajudar na liberação de uma substância que é o toque final para o preparo do pulmão, para ele começar a funcionar de forma correta. Então, o trabalho de parto é muito benéfico para a criança, o que não quer dizer também que tem que sempre passar por esse trabalho de parto. Tem que ver, volto a dizer, as condições clínicas da mãe e ver o que é melhor para ela. Se o parto normal é melhor, vamos para o parto normal. Agora, a partir do momento que o parto deixa de ser normal, porque está colocando em risco a mãe ou a criança, então a gente tem que fazer alguma outra, tem que buscar uma alternativa, que nesse caso seria a cesariana. Doutor, outra coisa que eu queria te perguntar, que foi até uma dúvida também que as mães tiveram e eu não soube responder. A respeito do parto normal, a gente teve um relato de uma mãe, que eu nem sei se ela está online hoje aqui com a gente, mas que ela explicou assim, Ingrid, a gente fala muito sobre parto normal, só que eu fiquei muito tempo tentando normal, minha filha entrou em sofrimento, por esse motivo ocorreu problemas na saúde da criança, a criança nasceu com um problema. Então, assim, quando a gente fica muito tempo, é só o tempo que vai diferir se a criança vai ter problemas ou não. Por exemplo, eu já estou em 20 horas em trabalho de parto, então isso é o que define que meu filho está entrando em sofrimento ou não? Existem outras indicações para isso? Não, o tempo não é nem o mais importante. O mais importante é realmente a condição clínica da mãe e a condição clínica da criança. Se ela está sendo mal oxigenada, né, por exemplo, e pode ter 1 ou 2 horas de trabalho de parto e ela tem um sofrimento qualquer, que nem sempre também é alternativa cesariana. Existem algumas manobras, algumas alternativas que a gente tem para procurar contornar esse problema. Mas o tempo não é importante. Se formos pegar o trabalho de parto franco, porque o que acontece? Quando está próximo ao parto, muitas vezes tem uma fase que nós chamamos de pródromos de trabalho de parto, uma fase quase que de ensaios para esse trabalho de parto. Então, na realidade, ela não está em trabalho, ela está para entrar em trabalho de parto. A partir do momento que ela entra, em geral, o trabalho de parto dura entre 8 e 12 horas, mas não é uma coisa marcada, né? Eu já acompanhei trabalhos de partos por 15, 18 horas, a criança nasceu muito bem, obrigado. Normal, né? Entendeu? Então, acho que mais as condições ali, tem que ficar monitorando essas condições. Sem dúvida, tem que ter. Obstetrícia, o próprio nome já diz, né? Vem da palavra obstar, estar ao lado. Então a gente tem que estar do lado ali de olho e ver se está tudo correndo bem. Então, mães, vocês que morrem de medo, Ingrid, eu vou ficar muito tempo em entrar em sofrimento, não é o que é determinante, e sim as condições clínicas da mãe, pelo que o doutor falou aqui. Então, já matamos uma charada aqui. A produção tem uma pergunta? Sim, para avisar que a gente acabou de liberar o link do sorteio para que vai ocorrer um kit mêsversário. Gente, olha, a produção acabou de avisar aqui que a gente vai sortear nesse momento para as mamães que ficarem online com a gente até o final da live, até terminar essa live. Você ficando online aqui conosco, vocês vão marcar 3 amigas, compartilhar no Facebook de vocês e nós vamos sortear um kit mêsversário.
São 12 macacões para cada mês do bebezinho. Então, gente, continuem ligadas, cadastre-se aqui no link. Se não abrir pelo telefone, é só copiar esse link e colocar esse link lá no computador para vocês conseguirem participar do sorteio, tá bom? Mandem os corações de vocês, mandem o like de vocês e, gente, se conseguir também, o doutor vai tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade, porque elas ficam assim, olha, prestando atenção, porque elas querem saber tudo. Doutor, pode falar, produção. Lavínia, tem uma pergunta. O bebê ainda está sentado com 36 a 37 semanas. Tem a possibilidade de virar parto normal? Se não fazer a inversão é perigoso? Com 36, 37 semanas, não tem muito espaço realmente para essa criança virar. Pode acontecer? Pode. Medicina é longe de ser uma ciência exata. Muitas vezes nós mesmos somos surpreendidos com algumas situações. Verdade. Mas a probabilidade de virar com 37 semanas não é muito grande realmente, não. Agora, existe parto normal no que nós chamamos de pélvico, onde a criança está sentada. Mas, em geral, isso é feito quando já tem dois, três partos anteriores com crianças de igual ou maior peso, porque nós temos certeza que há uma boa passagem para isso. Se é a primeira gestação, eu recomendo conversar com o seu obstetra para ver o que seria mais seguro para você e para o seu bebê. Vai seguir? Tá bom, mas depois ao longo da live a gente vai respondendo outras perguntas, tá bom? Então, vamos lá, doutor. Vamos falar um pouquinho agora, então, daqueles cuidados que a mãe precisa ter no pós-parto, tá? Muitas mamães aqui me perguntam, Ingrid, uso da cinta, ela é necessário? Qual a roupa adequada? Eu ouvi até uma mãezinha falando assim, Ingrid, na hora que eu fiz a minha mala de maternidade, eu coloquei umas calças leg. Depois eu vi que isso foi uma tremenda besteira, apesar dela ser uma calça elástica, né? Que era o ideal levar uma camisolinha mais à vontade. Até mesmo porque, doutor, vamos combinar, e eu até conversei isso com as mamães, eu entrei em trabalho de parto com a esperança de ser normal. Afinal de contas, eu tinha tido um normal muito tranquilo. E como você falou, né? Nós estamos surpreendidos a todo momento. E eu fui surpreendida e acabei fazendo uma cesariana. Então, naquele momento, se eu tivesse levado, por exemplo, uma cinta para mim, que fosse aquela que não é inteira, né? Que não tem a parte da vagina, eu provavelmente seria surpreendida, eu não poderia usar, porque eu acho que ela ia ficar bem naquele corte, né? Eu acho que isso procede, né? Eu tenho até, inclusive, um modelo aqui, que eu vou mostrar. Daí você me diz se é um modelo indicado, assim. Que é essa cinta aqui, olha. Que ela é inteira, tá vendo, doutor? Para o parto normal, as mães gostam de usar a cinta. Ela não é fundamental. No caso da cesariana, eu penso que é mais interessante porque tem um abdômen que foi mexido, foi aberto, está com pontos. Então, essa sustentação deixa a mãe mais confortável. No parto normal, algumas se sentem mais confortáveis, outras não. Então, fica a critério delas, tá? Isso, então, assim, não é extremamente necessário, No parto normal, não, mas muitas gostam porque dá uma maior segurança, sustenta, né? Porque, vamos lembrar que durante 9 meses essa musculatura abdominal não foi trabalhada, né, como fora da gravidez. Né? Além do que, ela foi distendida pelo aumento do útero, pela presença da criança. Então, a musculatura aqui depois, que há o parto, é uma musculatura que ainda está flácida. Isso é normal e é recuperado plenamente depois. Mas durante esse período de transição, algumas se sentem mais confortáveis usando. Então, se for esse o caso, use. Se elas entendem que não estão se sentindo bem, atrapalha respirar, porque aperta, precisa usar. Não é necessário usar. Lembrando que né? essa regra no parto normal, hein, gente? Parto normal. Na cesariana, eu penso que é interessante sim, porque dói. É uma cirurgia que foi feita, tem pontos, é uma área de fragilidade, então é interessante. Tá? O cuidado que tem que ter, quando você me perguntou se é boa, a primeira coisa que eu olho é isso aqui. Se ela abre embaixo. Porque tem umas que são tipo uma bermuda. Essas incomodam. Inclusive, quando vai sentar na virilha, aperta, incomoda. E quando vai ao banheiro também é sempre uma dificuldade maior. Essas que tem essa abertura embaixo e esse fechamento lateral aqui. Algumas têm até um zíper aqui também para ajudar. Essas daqui realmente são boas. Se é para usar, eu penso Então, gente, essa aqui foi aprovada, olha, pelo doutor, tá? Então, olha, na hora de vocês fazerem a escolha de vocês podem escolher essa cinta aqui que foi aprovada pelo doutor. Obrigada, tá, doutor, pela dica. E, doutor, vamos falar agora um pouquinho sobre essas mães, né? A gente chegou no pós-parto e aí eu fiz cesariana ou independente do normal, existe uma higienização que tem que ser feita. Eu, no meu caso, que eu me lembro, eu passei uma pomada específica, que a gente não vai dando de remédio aqui,
e com álcool 70%. E minha recuperação foi super normal. Fala na cesariana. Isso, a cesariana. Na minha época de cesariana eu fiz. Mas existem alguns cuidados que a gente tem que ter e algumas coisas que a gente tem que ficar antenada nesse caso. Por exemplo, como que a gente pode saber se a nossa cesariana está sendo recuperada direitinho? Por exemplo, vermelhidão ou se saiu algum edemazinho, como que a gente pode identificar que aquilo está fugindo da cicatrização normal? Assim? Você, como doutor, Ingrid, não, está muito vermelho, está começando a sair coisinha, tem que falar com o médico, com o seu obstetra. Seria isso ou não? Mais ou menos. Primeiro vamos lembrar que a cesariana, né, como ela é muito banalizada, nós esquecemos às vezes que é um procedimento cirúrgico. É uma cirurgia. E tem uma incisão ali, né, que tem que ficar sempre observado. Quais são os riscos? Sangramento e infecção. São os dois primeiros riscos de qualquer procedimento cirúrgico. A questão do sangramento é facilmente identificável, né, que está saindo mais cedo que o normal. Alguns casos tem um tipo de ponto, uma técnica de sutura, que chama intradérmico, que é feito por dentro. Então isso, eventualmente, um pequeno vaso bem superficial pode ter sangrado um pouquinho, manchado um pouquinho o curativo. Se aquilo dali não está evoluindo, não está aumentando aquela mancha do curativo, não há problema algum. Foi uma coisa temporária e, de um modo geral, sendo esse o caso, é autolimitado. Né? Sangra um pouquinho, para e aquilo dali não vai voltar mais. Ok. Agora, em relação à infecção, que tem que estar sempre observando basicamente 3 sinais, né? Que nós chamamos de rubor, calor e dor. Se está doendo, se está vermelho, né? Se está quente, é porque pode estar acontecendo algum processo inflamatório ali, que inclusive antecede a saída do pus, como você falou. Doutor, e depois de quanto tempo? Tá, eu estou na cesariana, não lembro isso exatamente. Depois de quanto tempo que eu consigo caminhar com meu filho? Eu preciso tomar o solzinho dele de manhã e à tarde, na cesariana. Depois daquela primeira consulta, que eu revisei os pontos, está tudo ok, já posso dar aquela leve caminhadinha com ele no jardim ou não? Você recomenda que fique mais 10 dias, enfim. Quais as recomendações que, por exemplo, você passa para sua paciente? As pessoas são diferentes, né? Então a gente tem que individualizar caso a caso, né? A grosso modo, nós colocaremos mais ou menos assim, existe uma coisa que se chama força de tensão do tecido, que é a força que ele tem para se manter unido. Essa força de tensão, muito a grosso modo, ganha 1% dessa força por dia. Tá? Então, por aí você já vê que depois de um mês, você só tem 1/3 da força daquela cicatriz. Né? Então, nesse primeiro mês, tem que se ter um cuidado maior. A caminhada, ela pode ser feita em pequenos trajetos, dentro de casa, né? Sair para passear pelo calçadão pós uma cesariana, nesse primeiro mês já tem que ter um certo cuidado, não só em relação a isso, mas vamos lembrar também que no meio da rua alguém pode chegar, bater, esbarrar, e, enfim. Né? Eu sempre costumo dizer que, como eu tive as 2 experiências, para mim o normal foi muito mais tranquilo até nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. O parto normal aí, nada disso. Gente, a produção tem perguntas? A Jusilene está falando. Boa tarde, eu tive uma cesariana há 1 ano e 3 meses e agora está grávida há 17 semanas. Ela quer ter muito tempo parto normal. Ela pode? Eu tive uma cesariana há 1 ano e 3 meses atrás. E agora está grávida há 17 semanas. Jusilene. Volto a falar, Jusilene, que é importante esse teu relacionamento com quem está ali acompanhando. Isso é fundamental. Né? A princípio, pode. Né? Mas tem outras coisas que precisam ser perguntadas, precisam ser analisadas, e ninguém é melhor do que a pessoa que está ali acompanhando para decidir isso junto contigo. A Fabiana Barcelos. Ela teve o primeiro parto normal há 9 anos atrás. Está grávida de 26 semanas, que é parto normal, tudo bem, apesar de fazer muito tempo. Tudo bem, sem problema nenhum. O tempo, nesse caso, não atrapalha absolutamente nada. Bárbara, ela está falando que mulheres cercladas, o médico pode tirar a costura no ato do parto e pode ser parto normal? Pode sim. Essa circlagem, Bárbara, até vou dar uma explicação para quem não sabe o que é, porque certamente né, ela já deve saber, porque já deve ter sido conversado com ela antes do procedimento. Existem, e é uma minoria de gestantes que tem um colo com uma musculatura que não é capaz de se manter fechado. O colo do útero é a parte mais baixa do útero por onde sai a criança. Se essa musculatura não está
sendo eficaz e se manter fechada até o trabalho de parto, que é quando o colo dilata e a criança nasce, há necessidade de fazer um procedimento que chama cerclagem, que é um ponto, normalmente nós utilizamos como se fosse fechar uma boca de saco, um cadarço assim de saco de pano, a gente faz um ponto, dando volta no colo e amarra para aquilo dali ficar fechadinho durante o período da gravidez. Em geral, esses pontos são retirados antes que você entre em trabalho de parto para impedir que, uma vez o útero contraindo, forçando esse colo, ele estando com pontos ali, pode provocar sangramento, cortar o colo, enfim. Então, em geral, tira-se esses pontos algumas semanas antes das 40 semanas, que é o período padrão de data provável de parto, né? E aguarda entrar em trabalho de parto e, claro, pode sim ter o parto normal, Bárbara. A Ellen está querendo saber como saber se ela tem passagem ou não para o parto normal. O parto normal, eu costumo brincar com as mamães que o parto normal não é que vai ter parto normal, foi. Porque é uma coisa tão dinâmica que a gente tem que estar, como eu falei agora há pouco, tem que estar ao lado, tem que estar acompanhando, né, passo a passo, para que possa fazer uma condução correta desse trabalho de parto. A Paula está falando que ela está 36 semanas e já está dilatando, está tomando Dactil OB. Dactil, né? Seguro para o bebê? Não, para o bebê esse medicamento não tem problema nenhum e acredito que você vai tomar ele por pouco tempo, porque com 36 semanas já está muito próximo do parto, né? Se eu fosse você, já faria as malinhas do neném. A Lila tem muitas perguntas, que vão lá para responder todo mundo. Muitos que me mandam um beijo, estão adorando a presença do doutor. Agradece bom. Gente, eu queria agradecer imensamente o carinho de vocês, tá bom? Mandando um beijo pra gente, agradecendo a presença do doutor. E a produção tá aqui super preocupada, porque tem infinitas perguntas e assim, a gente não tem como responder todo mundo nesse primeiro momento. Mas acredito que o doutor vai voltar outras vezes, né, doutor? O nosso convite, assim espera. E a gente vai sanando as dúvidas aos poucos, tá bom? Mas o André vai selecionando algumas, assim, pra poder ir falando, tá legal? Elisângela. A Elisângela tá aqui em todas, tem que responder a Elisângela. Eu fiz, até pedi o Ingrid para o doutor responder a minha pergunta. Claro, Elisângela, grande beijo. Meu amor, gente, a Elisângela é a nossa mamãe, que não falta uma live com a gente aqui. Eu fiz em agosto do ano passado um CAF. Tirei um pedaço do colo. Será que o meu parto normal vai ser mais rápido? Provavelmente não vai ter influência sobre o trabalho de parto, não, Elisângela. O CAF é uma sigla de cirurgia por alta frequência. É como se fosse uma biópsia do colo do útero, é um fragmento muito pequeno que é retirado e, em geral, não faz falta alguma. Não vai interferir no teu trabalho de parto, não. A Sueli está falando que a filha dela teve muita dor de cabeça depois da cesárea. Isso é normal? Tem alguma coisa a ver? Tem que ver qual é o nome dela? A Sueli. Sueli, tem que ver a causa da sua dor de cabeça. A filha dela que teve. Gente, mandem coraçõezinhos e o like de vocês. Tem que ver a causa da dor de cabeça. Né? Dor de cabeça é um sintoma clínico que pode ter inúmeras causas. Tem que ver o que é que está causando exatamente isso. Vamos lá. A Liliane. Boa tarde, doutor. Eu tive uma cesariana 4 anos atrás e agora tive outra, mais 10 dias. Só que minha recuperação agora está muito dolorida e estou sentindo muita dor acima de onde estão os pontos. E a recuperação costuma ser mais difícil mesmo? Uhum. Quem é? Liliane. Liliane, olha só, quando nós fazemos uma cirurgia pela primeira vez no abdômen, a cirurgia é mais fácil, é mais rápida e a recuperação também. Quando é feita uma cirurgia em cima de um abdômen que já fez uma cirurgia anterior, tecnicamente é um pouquinho mais complicado. Com isso, a gente tem que manipular um pouco mais e certamente vai incomodar um pouco mais no pós-operatório. Doutor, isso é comum acontecer. André permanecer com as perguntas, que é muito importante que a gente responda as mamães, afinal de contas, elas, né, são as nossas queridas aqui, elas têm prioridade. Queria te fazer uma pergunta, doutor. É mito quando a pessoa tem o parto normal, isso pode, sim, dar uma diferença no genital da mulher? Na mulher? Assim, cara, não. Isso... Não, o períneo ele é preparado para o parto, né? Então, nós temos que lembrar o seguinte, a musculatura perineal, é lógico que ela é forçada no trabalho de parto, no parto em si, na expulsão da criança, mas ela tem uma recuperação. Mas não vamos esquecer
que durante 9 meses houve uma sobrecarga de peso também em cima dessa musculatura. Então, pode haver alguma alteração? Pode, mas não é comum que isso aconteça, pelo menos durante o mesmo que tenha período... Né? Episiotomia. Mesmo que tenha episiotomia, aí a mesmo que tenha. Pode costurar, mesmo que tenha, né? E assim, uma outra pergunta, doutor. Agora, só para completar, a episiotomia é um procedimento que é um corte que, né, eventualmente nós fazemos, mas tem cada vez sido menos praticado. Né? Existem outras formas, né? Não se faz nada, mesmo que hajam pequenas lacerações, pequenos esgarçamentos ali, certamente vai ser um dano no tecido menor do que fazer um corte. Esse corte nós reservamos para casos que nós percebemos que realmente vai haver uma grande laceração, mas isso é na minoria dos partos. Em geral, é encarado como violência obstétrica, né? Quando faz isso desnecessariamente. Esse termo está muito... Agora, é um procedimento. Eu aprendi em fazer em todas as mães de primeiro filho. Quando estava na faculdade, era isso que era ensinado para todos, porque se acreditava. Por isso que eu não gosto muito de termos assim, porque quem faz, ele faz porque ele está convicto que está fazendo melhor para aquela paciente. Aquilo ali foi indicado de alguma forma. Foi indicado de alguma forma, de algum momento. Como eu falei, não é que não se faça mais. Fazemos menos, bem menos do que no passado. Mas no passado a gente fazia porque acreditava que poderia, não fazendo, ter esse problema, por exemplo, no períneo dela pós-parto. Mamães, obrigada pelos corações de vocês. Doutor, só mais uma pergunta antes de André falar. André, já deixa as mamães. Você fez lá, né, um procedimento do normal, então realmente a mãe acha que teve algum problema. E aí ela, doutor, quero fazer uma cirurgia de períneo, quero colocar essa musculatura no lugar. A minha obstetra, até quando eu conversei com ela falou assim, eu falei, doutora, ela falou, Ingrid, olha, isso é coisa da sua cabeça, e as mamães sabem porque a gente conversa abertamente aqui, eu acho que isso é coisa da sua cabeça e não pode fazer assim, né? Eu falei, não dá pra fazer o normal e já emendar um tipo de cirurgia desse, e ela não concordou. O que você acha a respeito desse assunto? Assim? Não pode. Não pode porque a gestante ela tem volume de sangue muito maior do que fora da gravidez. Então, qualquer procedimento cirúrgico em uma gestante tem um sangramento muito maior. Então, não é indicado fazer uma cirurgia, por exemplo, de períneo, que é uma cirurgia que também tem sido cada vez menos praticada, uma vez que a recidiva é muito alta. A cirurgia de períneo já foi muito utilizada, eventualmente ainda mas já tem alternativas também que nós podemos utilizar e algumas até com uma eficácia maior. A indicação maior seria em pacientes já com uma idade mais avançada, que tem problemas da bexiga estar mais baixa, isso causando alguma incontinência urinária, alguma coisa nesse gênero, se fazia muita cirurgia de períneo. Mas nós percebemos que muitas recidivam, então tem alternativas menos agressivas do que essa cirurgia, né, e mais eficazes. Falando, você tem o nome de outras mamães que fizeram essa pergunta para mim, a Ingrid não quis fazer ela ao vivo, aí mandou inbox para mim, e aí, será que isso acontece? Então, assim, era mais mesmo pensar na dúvida. Nós temos que lembrar que o nosso corpo é preparado para as funções fisiológicas. O parto é uma função fisiológica. Então, a musculatura perineal, ela é toda preparada para o parto. Né? Gente, já botei aqui minha cara tapa, tem a dúvida de todo mundo, então isso é mito da musculatura. Vivian, quanto tempo após o parto da cesariana ela pode voltar a fazer exercícios físicos na academia? Do jeito é um atleta aí. Vivian, eu vou até repetir uma coisa que eu já disse. Você tem que conversar isso com quem está lhe acompanhando, porque eles sabem que condições foi feita a sua cirurgia, né? Se há como é que está indo a recuperação, está acompanhando essa recuperação, sabe se há alguma área de maior fragilidade ou menos fragilidade no seu abdômen. Agora, vamos lembrar aquilo que também disse do 1%. Né? Eu penso que após um procedimento cirúrgico, seja cesariana, seja um cisto de ovário, quando é aberto, quando não é por videolaparoscopia, qualquer procedimento que se abra o abdômen, pelo menos uns 3 meses você deve guardar para depois fazer exercícios físicos de academia. E não começar direto na academia, fazer uma coisa gradual até chegar com 90 dias, começar de uma forma menos intensa, porque é uma musculatura que está muito tempo sem ser trabalhada, né? De uma forma menos intensa, voltar para a sua prática de esporte. Cassiane, queria saber se é possível engravidar sendo laqueadura. A laqueadura é quando as trompas têm uma interrupção no seu trajeto. Né? Vamos lembrar rapidamente que tem os ovários
de onde saem os óvulos, eles entram pela trompa e vão até o útero. E dentro da trompa eles são fertilizados, para quando chegar dentro do útero já ter o embrião ali pronto para se fixar, para desenvolver a gravidez. Quando há uma interrupção nessa trompa, seja por um procedimento de laqueadura, que é ou cortar ou amarrar, que no final dá no mesmo, porque quando a gente amarra uma necrose é como se tivesse cortado, né? Tem também um mito de que quando amarra, solta o nó e pode engravidar, isso não acontece. Se tiver que engravidar, vai engravidar mesmo tendo cortado ou tendo amarrado. É uma questão de fístula. E é um procedimento técnico que não vale a pena se estender muito. Agora, se você tem essa interrupção, certamente vai precisar de algum procedimento para engravidar novamente, seja uma fertilização in vitro, uma captação, enfim, tem que analisar o caso, mas é possível com um procedimento a ser realizado. A Camila tem mioma fora do útero, posso ter parto normal? Camila. Camila, pode. Principalmente se esse mioma, quando fala fora do útero, é na camada mais externa do útero. Sendo na camada mais externa, ele não interfere em nada na musculatura uterina, que é o que provoca a contração e que ajuda a descida da criança. Então, o fato desse mioma estar pelo lado de fora não tem interferência nenhuma, não. Só ficar de olho nele, porque, em geral, eles crescem durante a gravidez, né? Principalmente quando ele não tem musculatura segurando ele ali dentro. Ele estando mais externamente, ele está livre para crescer e muitas vezes isso acontece. Josiane, tive minha primeira filha recentemente. Foi o parto normal, não teve corte e nem ponto. Só que de vez em quando sinto um pouco de ardência. É normal? Bom, primeiro, parabéns, Viviane, pelo parto. Né? Josiane, desculpa, parabéns, Josiane, pelo parto. E essa ardência é normal, sim. Tem um hormônio que ele estimula a produção do leite, esse hormônio chama prolactina, e, entre outros efeitos, ele também quase que bloqueia o funcionamento do ovário. Então, há um certo ressecamento genital e isso pode provocar, sim, uma ardência, mas que é contornada com lubrificante, não é nada que não possa se dar um jeito. Jéssica Soares, tive meu filho de parto normal há 6 meses. É normal sentir dor na lombar ainda, depois de 6 meses? A Jéssica. Jéssica, pode acontecer sim, porque durante a gravidez as articulações ficam mais frouxas e também muda o teu eixo de equilíbrio, porque você tem uma barriga pesando para frente. Se a tua musculatura não for muito, com tônus muito alto, esse tônus ele pode provocar um certo desconforto lombar que se estende durante alguns meses, mas depois com uma atividade física regular e progressiva, não começar direto na academia, chegar no primeiro dia e malhar pesado, você consegue ir recuperando o tônus muscular e a grande maioria dos casos isso daí é resolvido, ou caso isso não aconteça, procurar um serviço de fisioterapia que vai te ajudar bastante. Às vezes tem muitas perguntas repetidas, tá? Que a gente vai continuar, agradece a elas. Meninas, a produção está aqui falando que tem bastante perguntas, mas a gente precisa seguir um pouco o assunto, tá? Mas eu agradeço imensamente a participação de cada uma de vocês que estão falando aqui. A gente não pode se estender muito também, porque o doutor ainda tem que atender os pacientes dele também. A gente disponibilizou esse espaço aqui com muito carinho para sanar algumas dúvidas de vocês. E eu acho bastante bacana, por isso que eu convido vocês a conhecer o site do Dr. Sérgio Teixeira, porque foi com muito carinho mesmo, gente, que ele veio aqui hoje para poder sanar a dúvida de vocês. Doutor, assim que a gente teve lá o parto, né? Existe aquele período da quarentena, que se fala, resguardo, né? Então a pessoa fica ali no resguardo. E aí depois, aquele período que o doutor ou a doutora da pessoa, né? Quem está acompanhando, determinou. Depois existe aquele medo da gente voltar às nossas atividades sexuais. Mas se o meu médico, né, ou minha médica falou, olha, Ingrid, são 30 dias, 40 dias, já examinou, já passou por todo o processo, a gente pode ter uma atividade sexual normal, desde que recomendado pelo médico? Porque existe aquele medinho, né? Sim, não, passado esse período, que na realidade é um período de recuperação do parto, né, o período que é chamado, né, até pelos antigos de resguardo, é um termo que se usa até hoje, né, esse resguardo, é um período de 30 a 40 dias. Eu falei 40 dias, né? É um período de recuperação, seja no parto normal, seja no parto cesariano. E esse período, em geral, é bom se resguardar, mas depois de 30 a 40 dias,
liberado, né, pelo seu obstetra, não há problema nenhum. E é bom não quebrar esse período, né? Eu vejo muita gente porque é um período que podem ocorrer uma extensão do período de sangramento, né, que está dentro desse período. É um período ainda, no parto normal, pode ter alguma laceração que está cicatrizando, ou episo, né, ou mais uma laceração. Tudo bem, o nosso corpo ainda está se recuperando. Exatamente. Né? Às vezes o fato de não estar sentindo nada não significa que nada há. Né? Então tem que ter um pouco de cuidado porque não é raro antecipar isso, e se acontece alguma coisa, você vai acabar tendo que ficar um período maior ainda sem atividade sexual. Então é preferível você se resguardar nesse período, até porque também você não vai ter muito tempo para fazer muita coisa, que tem uma criança te solicitando. É verdade, não tem, gente. Doutor, métodos contraceptivos. A gente hoje pode contar com pílulas anticoncepcionais, que inclusive até assim, existe uma briga aí, né, da pílula, que muita gente diz que a pílula tem mais malefícios do que benefícios, e eu estou jogando já para instigar o obstetra. E tem outras pessoas que falam, tem o DIU, né, tem o DIU de Mirena, o DIU de cobre, eu uso inclusive o DIU Mirena, e eu hoje sinto que eu tenho até alguns problemas com isso. Eu até estava conversando com as mães, porque eu sinto um inchaço muito grande depois que eu coloquei o DIU, um inchaço na minha barriga, e ele também promete não sangrar, e sangra, enfim. Existem alguns problemas que eu senti, mas em compensação não tem erro, porque eu não tenho aquela coisa de tomar pílula porque eu esqueço, e também acho que em nível de outras coisas assim, eu achei bem melhor, tá? Mas assim, passado esse período, a mãe começa a amamentar, correto? E aí, pode ou não pode tomar pílula? Pode ou não pode colocar um DIU? Eu coloquei quando o cara tinha 2 meses, então acho que o DIU, acredito que pela minha experiência não tenha problema. Mas e a pílula anticoncepcional? Isso pode estar para o leite? Enfim, parece uma pergunta meio boba, mas é uma dúvida assim, que todo mundo não existe tem. Pergunta boba. O que teria de opções contraceptivas no pós-parto? Tem pílulas, agora, tem pílulas mais apropriadas para esse período, né? Aquelas pílulas que são usualmente utilizadas fora do período de gravidez, não necessariamente são as mais indicadas para o período de aleitamento. Então, tem pílulas mais específicas para esse período. O DIU ele pode ser colocado após 45 dias pós-parto, que é o tempo do útero, como eu falei agora há pouco, do útero também, entre outras coisas, e voltando ao seu estágio inicial. Então, para que o útero alcance o seu tamanho normal, leva em torno de 6 semanas. A partir daí, pode ser colocado o DIU. Seja o DIU de cobre, seja o DIU com progesterona, qualquer um dos dois tem que ver qual que seria o mais indicado, caso a caso. E tem também o implante subcutâneo, né, que também pode ser utilizado com segurança nesse período de aleitamento. Né? Então, tem que realmente individualizar, ver a história ginecológica dessa paciente, ver se ela tem algum problema com algum determinado material, com algum medicamento, enfim. Tem injeções, tem injeções, mas as injeções não são muito utilizadas nesse período de aleitamento, não. As injeções mensais que você fala. Tem uma trimestral que nem sei se ainda tem no mercado. Já usei ela, inclusive. A trimestral há uma queixa muito grande que ela derruba a libido da pessoa. Né? Então, foi cada vez sendo menos utilizada, não sei nem se há no mercado atualmente. Tem a mensal, mas a mensal, a mensal no período de aleitamento, como anel vaginal também, durante o período de aleitamento, não tem sido muito utilizados, não. Em geral, ou é essa pílula, essas, tem mais de uma, que são específicas para esse período em que a mãe está amamentando, ou implante subcutâneo, ou DIU. São os mais utilizados. Além, claro, método de barreira, preservativo, etc. Mas comenta quanto tempo depois do parto elas podem engravidar novamente para dar um descanso duro. Existe um intervalo ideal que eu digo mínimo, tá? Pode ser maior do que esse. O intervalo mínimo ideal entre partos seria de 2 anos. Não quero dizer com isso que uma gestante que engravide logo após o parto e tenha um segundo parto, um ano e meio depois, possa ter algum problema mais sério. Não. Mas o ideal é ter um intervalo entre partos de 2 anos. Ou seja, com 1 ano e pouco, pode engravidar novamente. Deixa eu ver o que foi aqui. A Simone está falando, existe vários tipos de DIU, ela não sabia, está sabendo agora que existem vários tipos de DIU. Simone, o DIU é um dos instrumentos mais antigos em termos de contracepção. Né?
Ele foi iniciado até no Egito, com os cameleiros, que eles colocavam pedrinhas redondas, dessas de rio, 6, dentro do útero das camelas, para que elas não engravidassem na travessia do deserto. Se a pessoa camela grávida no deserto, ia ser um problema. Não ia poder carregar carga, não ia poder carregar nada. Então começou aí o DIU, e nós estamos falando no século no século XV, existe uma lenda que na corte de Luís XV as mulheres usavam diamante como DIU. Eu acho um exagero, eu acho que mulher gosta de diamante, mas nem sei se tanto assim. Mas tá escondido, nem precisa. Então o DIU é uma coisa muito antiga. E sendo uma coisa muito antiga, tem vários tipos sim de DIU. Tem DIU que nós chamamos de não medicados, que não tem cobre, não tem progesterona. Tem os medicados, que são os com cobre, que são os com progesterona. Tem que individualizar, caso a caso, qual que seria o mais indicado para você. Então, nesse caso, se eu estou tendo um problema com o meu DIU, né? Eu estou achando que ele dá muito inchaço na região abdominal. E isso, assim, é mesmo do DIU, porque foi exatamente, mesmo depois do fim, eu me recuperei, eu achei que minha barriga já estava voltando 2 meses depois, até que eu botei bastante rápido, assim, estava amamentando. E foi eu colocar o DIU, doutor, no primeiro dia já comecei a sentir um inchaço, no segundo eu falei, beleza, tipo, acabei de colocar, meu corpo está se adaptando. Agora o Caio já está com 1 ano e 10 meses e eu continuo com esse inchaço abdominal. Sendo que as pessoas falam que DIU é vida, né? Mas foi o que a mamãe ali até quis tirar a dúvida dela. Existem vários tipos de DIU. De repente eu não estou me dando bem com Mirena, que dizem que é até um dos mais recomendados, mas de repente eu posso colocar um DIU de cobre. Será que pode ser isso, assim, uma questão de adaptação do meu corpo? Tem que individualizar caso a caso. O DIU com progesterona é indicado para mulheres que têm muitos problemas com sangramento, com menstruações muito abundantes, ou que já tem muita cólica menstrual, né? Então, o Mirena, não em todas, mas em algumas. Esse daí a gente até cita o nome, porque é o único no mercado que tem progesterona. Em algumas mulheres, elas vão sangrar sim. Eu sangro até hoje. Existe e promete não sangrar, né, doutor? Eu nunca prometo. Em medicina eu não prometo nada. Né? Mas há um percentual pequeno que sangra. Você foi premiado. Nossa, ninguém merece. A Silvana está perguntando se vasectomia é 100% seguro. Ixi, doutor. Acho que ela está na calçadista, eu acho que... Silvana. A vasectomia é 100% segura. Silvana, a única certeza que nós temos em medicina é que não existe essa certeza. O método mais seguro é o NTRS. Você conhece, não? Não conheço. Não? É uma sigla, né? Não ter relações sexuais. Né? É o método mais seguro. Né? Mas já falhou uma vez, vamos lembrar da Virgem Maria. Então não existe 100%. Tá? Não existe. Agora, a vasectomia é um método realmente muito eficaz e muito seguro. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta aqui polêmica, porque você já cedeu bastante do seu tempo pra gente, agradeço. E aqui, só para a gente fechar bonito, eu vou fazer uma pergunta bem polêmica. Existe uma coisa que é falada, que eu não sei se é mito ou se é verdade, você vai poder me ajudar, que na amamentação a gente pode fazer sexo tranquilamente que não engravida. Isso é verdade ou mentira? Tem, inclusive no curso tem mitos e verdades que falam isso, daí é uma das coisas. Ai, meu Deus, só um spoilerzinho pra gente, então. Olha, durante o período de amamentação, eu falei agora há pouco sobre a prolactina, que é esse hormônio que estimula a produção do leite e que ele atrapalha o funcionamento do ovário. Então, atrapalha a ovulação, consequentemente a gravidez. Agora, tem um percentual, um pouco menos de 4% de mulheres que acabam engravidando. Tá? Mas é um percentual baixo, como eu falei. Né? Não chega a 4% das mulheres que amamentam de forma regular. Um termômetro bom para você saber se essa prolactina está bloqueando o seu ovário ou não é quando você não menstrua. É comum a mulher que está amamentando não menstruar. Isso é um sinal de que o ovário dela não está fazendo essa produção hormonal e ele está mais sossegadinho por conta da prolactina. Mas então, na dúvida, se você não quer, eu acho melhor não arriscar, né, doutor? Pode engravidar? Pode, mas nem sempre. Nem sempre, né? Doutor, eu queria muito agradecer essa participação. E mamães, aguenta aí, doutor. Antes da gente se despedir do doutor, eu gostaria muito de falar com vocês que lá na Mega Gestante Bebê vocês vão encontrar essa ultrassonografia 3D, que é a ultrassom 3D, que a Dinesp vai estar lá oferecendo esse serviço. E, gente, essa ultra é uma ultra, assim, com um precinho bem avançado aí fora. E lá na Mega Gestante Bebê vocês vão encontrar por R$80 no dinheiro ou débito, onde vocês vão conseguir ver o rostinho do seu bebê e o sexo, se ele colaborar, porque nem sempre colabora, né, doutor? Tem que combinar com ele. Tem que combinar com ele. E também, gente, lembrando para você que entrou
na live depois e não conseguiu acompanhar, o doutor Sérgio Teixeira, que sanou todas as nossas dúvidas aqui, que passou com muita segurança, né? E teve todo o carinho para responder vocês. Ele tem um curso online, onde ele fala justamente sobre o pós-parto, né, doutor? Tem, são vários São temas. vários Mitos e temas, verdades, vários mitos e pós-parto. verdades, pós-parto. Muitas informações interessantes para você que está gestante, para você que é mamãe. Então, gente, é só acessar, tá bom? Que o link está aqui na live. Então, é só vocês acessarem aqui, conhecer um pouco mais do trabalho do doutor Sérgio Teixeira, que tem ali várias dúvidas para sanar de todas vocês. Tá bom, gente? O link está na descrição da live. É só clicar que vocês vão ser direcionados lá para o site, tá? E lembrando que do dia 15 a 20 de novembro, que começa amanhã, gente, eu tô super ansiosa para ver vocês lá. Começa o nosso evento Mega Gestante Bebê no Rio Centro. E se você estiver lá, gente, vai lá, me dá um beijinho, me dá um abraço, que a gente vai estar nessa feira, né, André? Até o último dia, até segunda-feira. Gente, queria muito agradecer, tá bom, doutor Sérgio, pela sua participação aqui. Quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço na presença, agradeço a produção, agradeço a você, Ingrid, e espero ter ajudado em alguma coisa. E precisando é só chamar que tendo disponibilidade, a gente vem. Doutor Sérgio Teixeira, né? Obrigado. Doutor. Então é isso, mamães. Um grande beijo para vocês. Aguardo todos vocês a partir de amanhã lá na Mega Gestante Bebê. Lembrando que você que se inscreveu aqui no nosso sorteio para ganhar o kit mês aniversário, daqui a pouco já aparece aqui nas nossas redes sociais a grande vencedora. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.